E aí? Hoje a gente vai mergulhar numa das perguntas mais fundamentais que existem. O que, afinal de contas, é a realidade? Vamos tentar entender juntos como a gente teste o mundo que vemos à nossa volta. O que é real? Parece simples, né? Mas essa pergunta abre uma porta para uma jornada incrível. A gente vai investigar como nossa percepção do mundo é construída, tanto lá fora, em sociedade, quanto aqui dentro, na nossa própria cabeça. Para começar, vamos dar uma olhada na camada mais externa, digamos assim. Aquela realidade que todo mundo negocia e constrói junto, todos os dias. A nossa realidade social. E aqui já vem a primeira grande sacada. A realidade não é algo que a gente simplesmente encontra por aí, sabe, como se fosse uma pedra no caminho. Não. É um processo ativo. A gente constrói a realidade a cada momento, usando informações, memórias e decisões. Mas como é que funciona essa construção na prática? A gente pode pensar nisso em 3 passos bem simples. Primeiro, a gente recebe uma informação. Segundo, a gente toma uma decisão sobre ela. E terceiro, que é o passo crucial, a gente busca a validação social. É o grupo que meio que carimba, que confirma se a nossa percepção é real ou não. E o mecanismo por trás disso é fascinante de tão simples. Pensa só, de um lado, a concordância é o sinal verde. Ela valida o que a gente pensa, fortalece o grupo. Do outro lado, a discordância é o sinal vermelho. Ela gera desaprovação, desafia essa realidade coletiva. É uma dança constante entre o ok e o não é ok. O que nos leva àquela famosa frase do poeta John Donne: nenhum homem é uma ilha. É a ilustração perfeita disso. A nossa existência é definida pela nossa relação com os outros. A gente não existe num vácuo, né? A nossa realidade é tecida em conjunto. Ok, mas isso tudo levanta uma questão bem intrigante, né? Se a realidade lá fora é esse grande projeto em grupo, o que acontece quando a gente está sozinho? Só com os nossos pensamentos? Vamos mergulhar nesse mundo interior agora. Para explorar esse universo que existe dentro da gente, nada melhor que uma história. E é uma história incrível do Fernando Pessoa, que mostra o poder que a nossa mente tem de criar um mundo só para ela. Imagina só a cena. Um marinheiro, naufragado, completamente sozinho numa ilha. A única coisa que ele tem são as memórias de casa. Só que essas memórias, elas doem, viram uma tortura porque ele não pode voltar. E o que ele faz para fugir dessa dor? Uma coisa inacreditável. Ele decide simplesmente abandonar a pátria real dele e construir uma outra, novinha em folha, do zero, só dentro da cabeça. E não é uma fantasia qualquer, não. É quase um projeto de engenharia mental. Ele cria novas paisagens, novas ruas, novas pessoas, até um passado inteiramente novo. E olha, isso não é algo que acontece da noite para o dia, é um processo. Durante anos, todo santo dia, ele se dedica a construir esse sonho. Ele passa a viver com muito mais intensidade nessa realidade inventada do que na ilha de verdade. O sonho se torna a vida dele. E aí vem o ponto de virada da história. É de arrepiar. Um dia, ele tenta, só por um instante, se lembrar da pátria de verdade. E ele não consegue. Nada. Zero. A pátria do sonho dele se tornou tão real, tão cheia de detalhes, que simplesmente apagou a original da memória. Essa história do marinheiro é uma metáfora poderosíssima, né? Ela mostra que o nosso mundo interior, aquilo que a gente vive aqui dentro, pode sim se tornar tão forte, mas tão forte, a ponto de substituir completamente o mundo lá fora. Beleza. Então, peraí. A gente tem uma realidade externa que é negociada em grupo e uma realidade interna que pode virar um sonho mais real que o real. Isso deixa a gente com uma pergunta fundamental. No meio disso tudo, como é que se chega a alguma certeza? Existe um jeito lógico de ter certeza de algo? A resposta, quem diria, pode estar num quebra-cabeça de lógica. Vamos analisar o chamado sofisma dos 3 prisioneiros, que mostra como a certeza pode ser construída passo a passo. A situação é a seguinte, presta atenção. 3 prisioneiros. Cada um ganha um disco colado nas costas. Pode ser branco ou preto. O detalhe, ninguém vê o próprio disco, só o dos outros 2. O primeiro que descobrir a sua própria cor e explicar como chegou lá, está livre. E o caminho para essa resposta é dividido em 3 momentos, 3 tempos. Primeiro, o instante de ver, que é a percepção. Depois, o tempo para compreender, que é o raciocínio.
E, por fim, o momento de concluir, que é quando a certeza clica. Então vamos lá. Vamos entrar na cabeça de um dos prisioneiros. Vamos supor que, na verdade, os 3 discos são brancos. A primeira coisa que ele faz é olhar para os lados e... pronto! Vê 2 discos brancos nas costas dos colegas. Esse é o instante de ver. A primeira informação. Agora, começa o raciocínio. O tempo para compreender. Ele pensa, ok, eu tô vendo 2 discos brancos, mas e se o meu fosse preto? O que aconteceria? Ele imagina que um colega olharia para ele, veria um disco preto, e olharia para o outro, veria um disco branco. Esse colega poderia pensar, se o meu disco também fosse preto, o terceiro cara estaria vendo 2 pretos e já teria gritado que o dele é branco. Mas ninguém fala nada, todo mundo fica quieto, hesitando. E é essa hesitação que leva ele para o momento de concluir. A falta de ação dos outros é a grande pista. Ele saca, peraí, se eles estão parados, em silêncio, é porque a situação deles é a mesma que a minha. Eles também devem estar vendo 2 discos brancos. E aí vem o estalo. Isso só pode significar que o meu disco não é preto. Ele tem que ser branco. A certeza veio de interpretar o comportamento dos outros. Beleza, agora vamos amarrar tudo isso. A gente falou da realidade social, da realidade interna e agora da lógica da certeza. Como é que essas coisas se conectam? A ideia é que a nossa realidade é como se fosse uma grande tapeçaria, sabe? E ela é tecida com 3 fios principais. Um fio são os acordos sociais, as regras que a gente cria em conjunto. O outro fio são as paisagens interiores, os mundos que a gente sonha. E o terceiro fio são esses momentos de certeza lógica, essas conclusões que a gente tira observando quem está à nossa volta. No fim das contas, a grande lição talvez seja essa. A realidade não é tanto um objeto fixo que a gente encontra, mas sim uma história dinâmica, que todos nós estamos ajudando a escrever, a cada segundo, juntos e sozinhos, misturando acordos, sonhos e lógica. O que nos deixa com uma última pergunta para pensar. Se a realidade é de fato uma construção, então, quem é o arquiteto?